Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar o nosso curso. A gente inicia o nosso curso de cálculo com essa aula que a gente chama de problemas clássicos e funções elementares. Pode projetar, por favor? Tá. Apareceu. Então, problemas clássicos e funções elementares. Mas antes disso, vocês vão perceber o porquê que nós somos um tanto que rigorosos na hora de exigir que vocês realmente tenham entendido as coisas. E na hora de corrigir suas provas, você pode ter as seguintes reclamações. Poxa, mas foi um sinal. Nossa, mas eu esqueci um número só. Essas coisinhas não são admissíveis, tá? Não são admissíveis mesmo. Vocês serão as pessoas que vão estar diretamente trabalhando na sociedade. E o mínimo erro de vocês, no trabalho de vocês, pode ser desastroso, tá? Então, vocês precisam ser muito cautelosos desde o início. E o início é aqui, no curso de cálculo, tá? Você tem que ser pessoa super cautelosa e cuidadosa, aqui no curso de cálculo. Isso vai começar a te condicionar a ser um excelente profissional, tá bom? Então, projeta lá. Olha o que é que nós temos na história de alguns engenheiros. Isso é história recente. Projeta lá, por favor. Esse primeiro eu tirei de um jornal, tá? No jornal estava escrito assim: não pode encher as piscinas individuais dos apartamentos devido a um erro de cálculo estrutural. Esse é um prédio que tem lá perto da Doca. Não sei se vocês já viram o prédio. Ele é um prédio muito espelhado. Cada andar é como se fosse o desenho de um barco, assim, aponta para um lado, aponta para o outro. Em todos os andares foram projetados para terem piscinas. Depois, os moradores perceberam que não podiam encher as piscinas, porque esqueceram de calcular o peso da água. Foi só um detalhe, esqueci. Agora, tu imagina se todo mundo tivesse simplesmente enchido as piscinas? O desastre iria acontecer. Né? Então, um errinho, né? Um errinho, um detalhezinho, mas não é errinho, não é um detalhezinho. São coisas muito perigosas, tá? O próximo. O prédio que desabou em Belém, no dia 29 de janeiro, não tinha pilares adequados no andar térreo para aguentar a força dos ventos. Olha que interessante. Quem projetou o prédio esqueceu que existe vento. Ele só pensou no peso do prédio. Ele esqueceu que um prédio ele recebe uma camada imensa de ar. E esse ar empurra qualquer estrutura. E isso não foi levado em consideração. Esse foi um dos fatores do prédio ter desabado ali. É um detalhe super arriscado. Tudo tem que ser levado em consideração. Tá? Próximo. Embora seja normal utilizar material com no mínimo 5 milímetros de diâmetro, se optou por 4,2. Se já existe algo padronizado, já foi dito assim, olha, para esse tipo de estrutura a gente precisa utilizar 5 milímetros. Mas aí sempre vem aquela questão assim, e se a gente colocar um pouquinho mais fino, ninguém vai ver. Ninguém vai perceber isso. Vai aguentar, é ferro também, é metal, vai segurar. Pois é, não segurou. Alguém já tinha calculado antes que deveria ser 5 milímetros. Fizeram com 4,2. Tá? Então, aí você diz, poxa, é só um número decimal, 0,8, fez toda a diferença. Deu no que deu. Tá? Então, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês nesse início de curso. Não reclamem, por favor, de um simples sinal. Não é um simples sinal. Tá? Não reclamem porque você esqueceu um zero. Não é um zero. É muita coisa.
Não reclame porque você esqueceu de somar. Não é eu esqueci de somar, você deveria ter somado. Você não somou, você vai perder ponto. Tá? Então seremos sim rigorosos nas correções, porque a gente precisa ser rigoroso. Porque esse é o compromisso que nós temos com a sociedade. E vocês precisam também ter o mesmo compromisso. Tá? Então vamos lá. Então, o nosso curso, a gente começa com essa chamada de atenção em vocês e fazemos a seguinte pergunta. O que significa velocidade em um instante? Você já teve oportunidade de entrar em algum ônibus, carro ou subir em uma moto, onde tem esse objeto que é chamado de velocímetro? Você já ficou observando o velocímetro alguma vez? Já teve essa curiosidade? E a pergunta que se faz é, o que é velocidade em um instante? O que você acha que é? Primeiro, me respondam, o que é velocidade? Pode falar. Oi? Será? Oi? Deslocamento em função do tempo. Você quer dar uma letra para o deslocamento? Você quer chamar o deslocamento de alguma letra? M. Então, é uma variação de M dividido pela variação do tempo? É isso que você disse? Você está chamando isso de velocidade? Isso é velocidade? Qual é seu nome? João Paulo. João Paulo disse que é a variação do espaço pela variação do tempo. Isso é velocidade? Isso é velocidade média. Obrigado. Então, isso é velocidade média. Só que atenção. Isso é o que nós estudávamos lá no ensino básico. Nós fazíamos a velocidade média. A gente pegava o espaço final, subtraía do espaço inicial e dividia pelo tempo final menos o tempo inicial. E aí a gente obtém o que a gente chama de velocidade média. Tá? Mas o que eu perguntei para vocês não foi o que é velocidade média. O que eu perguntei para vocês foi o quê? O que é velocidade instantânea. Velocidade instantânea é aquilo que o velocímetro está te mostrando naquele momento. Quando você olha, observa, todas as vezes que você acelera, ou todas as vezes que o motorista lá acelera, você nota que o velocímetro vai mexendo, né? Ou ele vai aumentando, ou ele diminui um pouquinho. É aquilo naquele instante, a velocidade naquele instante. Como é que eu faço essa conta? Se é naquele instante, essa variação de tempo tem que ser quanto? Vamos tentar pensar um pouquinho mais. Imagina que essa aqui é a linha do tempo, tá? E você tem um certo aqui, um tempo inicial. Você tem aqui um certo tempo final. Tá bom? Se você fizer a diferença desses dois, a gente chama de ΔT, que é o seu tempo final, menos o tempo inicial. Certo? Esse é esse ΔT que aparece aqui. Tá? Se nós pegarmos esses caras, eu vou achar quem? A velocidade média. Mas o que eu quero é a velocidade instantânea. Então eu quero saber, por exemplo, qual é a velocidade aqui no T0. Porque esse T0 ele não precisa estar parado, certo? Ele pode ser o tempo inicial da observação. A partir daquele momento eu estou observando dali para frente. Tá? Então, se eu quero saber qual é a velocidade no T0, então se eu caminhar até TF, eu vou estar distante do T0, não vou? O que você acha que eu tenho que fazer com o TF? Tem que fazer o quê? Eu tenho que aproximar do T0. Eu tenho que fazer com que esse TF ele vá cada vez mais perto do T0. Então, esse TF, se ele estiver bem perto do T0, o que acontece com o ΔT? O ΔT tende a 0. Ah, então quer dizer que fazer TF ir para T0, isso é equivalente a fazer o ΔT ir para 0.
Fazer o ΔT ir para zero, então quer dizer que a velocidade que eu estou interessado, que é a velocidade instantânea e não a velocidade média, é quando esse carinha está se aproximando de quem? De zero. Mas se o ΔT se aproxima de zero, então quer dizer que tu queres fazer uma divisão com um cara que está perto de zero. Mas isso não é viver perigosamente? Existe divisão por zero? Não existe divisão por zero. Mas existe divisão por todos os números que estão perto do zero? Sim ou não? Sim. Não é porque não existe divisão por zero que eu não posso chegar perto dele. Entendeu? Essa é a sacada. Então, eu sei que esse cara não pode ser zero. Então, tudo bem se não pode ser zero. Mas então, o que é que eu vou fazer? Vou me aproximar dele. Vou me aproximar muito dele e vou observar o que acontece com a velocidade. Isso é velocidade instantânea. Ficou claro? Tá? É quando a variação de tempo tende a zero. Não é zero. Tende a zero. Tá? Então, essa é a primeira ideia. A segunda ideia é, dada essa função x², qual é a reta tangente ao seu gráfico no ponto 1, 1? Então, vamos pegar a função x². É uma função que você domina, né? É uma função quadrática que você mata a saudade. O x² é aquela parábola com cavidade para cima, né? Tá bom? Aí você pega o ponto 1, 1. Se o x for 1, 1 ao quadrado dá 1. Então o ponto 1, 1 faz parte do gráfico. Então eu vou marcar aqui o ponto 1, 1. Esse aqui 1, 1. A pergunta que se quer fazer é a seguinte. Quem é essa reta? Essa é a pergunta. Quem é essa reta? Tá? Essa reta é uma reta tangente. Ela é uma reta tangente em relação a esse gráfico, nesse ponto. Tá? Resolver esse problema, acreditem, é equivalente a saber o que é velocidade instantânea. Se você consegue compreender o que é velocidade instantânea, em termos matemáticos, tu vais conseguir também determinar quem é a reta tangente a um gráfico. Tá? Essa é uma ideia também que a gente vai tentar desenvolver ao longo do curso. Tá bom? Um outro problema que a gente pode colocar para vocês é esse problema aí de engenharia elétrica. E também pode ser utilizado em engenharia civil. Imagina que você vai projetar linhas de transmissões. Tá? Projetar linhas de transmissões, observa que entre torres tem um cabeamento. Certo? Esse cabeamento vai fazer algum percurso. Você nunca se perguntou por que esse cabo não fica em linha reta? Aí você pode olhar assim, por que esse pessoal da empresa não coloca esse cabo mais esticado aí? Se colocar em linha reta, vai gastar menos material, não vai? Porque uma coisa reta gasta menos que uma coisa encurvada. Né? Só que esse problema ele é um problema muito antigo. Projeta lá, por favor. Esse problema foi pensado desde 1690. Se pensa nesse problema. Tá? Então, no jornal que o Leibniz fundou, o Leibniz, ele é um dos caras que inventou o cálculo, tá? Ele e o Newton, tá bom? Ele é um dos caras. Então, ele tinha um jornal de ideias geniais, tá? E o Bernoulli, esse Bernoulli que vocês ouvem falar na física, muito falado na física, o Bernoulli, ele propôs esse problema. O problema que o Bernoulli propôs foi o seguinte, encontrar uma curva formada por um fio pendente, livremente suspenso a partir de 2 pontos fixos. Então, o problema proposto por Bernoulli é saber que curva é essa. Se você tiver
Se você tem, suponha que, como eu estou falando de torres, né? Suponha que eu tenha aqui as torres. A pergunta é a seguinte: se eu sair desse ponto e chegar nesse ponto aqui, a pergunta é: que curva é essa? Tá? Isso que a gente quer saber. A primeira impressão que dá, você olhando para aí, você diria que é o quê? É o quê? Parábola. Essa é a primeira impressão que dá. E essa impressão o Galileu teve. O Galileu, o famoso Galileu. Então, Galileu também pensou que era uma parábola. E ele propôs que a solução era uma parábola. Só que depois fizeram os cálculos e provaram que não é uma parábola. Tá? Então, o Galileu já tinha sugerido que era uma parábola. O Christian, em 1646, provou que não era uma parábola. Tá? Só que o Christian ele só provou que não era parábola. Ele disse, parábola não é. Mostrou as contas e provou que não era parábola. Tá? E 1 ano após a publicação do problema, o mesmo jornal divulgou 3 soluções propostas. Uma pelo Christian, uma pelo Leibniz e outra pelo Bernoulli. Tá? Você sabe que tem 2 Bernoullis, tá? O Johann Bernoulli que propôs a solução. Então, os 3 resolveram o mesmo problema e de formas distintas. Tá? Conseguiram resolver o problema e descobriram que não é parábola. Tá? Eles descobriram que o que resolve isso aqui é uma coisa assim, que nós vamos estudar um pouquinho na frente. Essa é uma função hiperbólica, tá? É o cosseno hiperbólico. É provável que você nunca ouviu falar do cosseno hiperbólico, mas você já ouviu falar da exponencial de Bézier. Tá? A exponencial de Bézier, esse é o número de Euler. 2,72 e alguma coisa. Sabe o número π? O número π não é um número bem famoso? O número de Euler também é um número bem famoso. Tá? Então, isso aqui é uma função exponencial. Se você fizer uma certa combinação entre 2 funções exponenciais, você chega nessa função chamada de cosseno hiperbólico. Tá? O cosseno hiperbólico resolve o problema. O cosseno hiperbólico, com algumas alterações de parâmetros, descreve exatamente essa curva. Tá? Então, não é uma parábola. Tá bom? Então, a partir da solução, você começa a fazer projeções bem interessantes. Exemplo, se você quer colocar 2 torres, você consegue saber, por exemplo, qual é que deve ser a altura da torre. Dada a altura da torre, você consegue saber, por exemplo, qual é o tamanho do cabo que você vai utilizar. Tá? Você vai conseguir projetar também qual é a altura do ponto mais baixo desse cabo. Ok? Você vai conseguir fazer isso. Todos esses problemas são problemas de cálculo. Porque para você saber o comprimento do cabeamento utilizado, isso é uma integral, que é o último conteúdo que a gente trabalha aqui. Tá? E a gente vai trabalhar lá no final do curso. Tá bom? Muito bem. Um outro problema clássico em matemática é o seguinte, é determinar áreas. Tá? Você já sabe calcular a área do retângulo, a área do triângulo, do quadrado, do trapézio, do hexágono, da circunferência. E você consegue falar outras figuras? Você percebeu que não existe nenhuma outra figura que você tenha calculado a área? Você parou para pensar que entre as figuras que você calculou a área, nenhuma delas se aproxima, por exemplo, do mapa do Brasil? Parou para pensar? Sempre as figuras que você calcula são figuras muito bem bonitinhas, né? Muito bem desenhadas. São retângulos, são quadrados. O que parece um pouquinho mais estranho é a circunferência, né? Mas a curva é muito bonitinha da circunferência. Mas você estudou lá, você estudou funções trigonométricas. Você estudou uma função que ela faz isso aqui assim. Certo? Que função é essa? Seno. Quando você estudou seno, você nunca teve curiosidade de saber quanto é essa área?
quando você estava estudando seno? Você nunca teve essa curiosidade? Quando você estava estudando as funções quadráticas, aqui, imagina que você já determinou essa reta tangente, você nunca teve curiosidade de saber quem é essa área aqui? Pois é, mesmo que você tivesse tido a curiosidade, você não teria a resposta. Porque você não tem, na matemática básica, ferramentas suficientes para saber como calcular essas áreas. Tá? Esse é o que vai dar origem a um conteúdo que a gente chama de integral. Que é o terceiro conteúdo que a gente trabalha no curso de cálculo. A gente começa com funções elementares, depois a gente fala de limites, depois a gente fala de derivada e depois a gente fala de integrais. Tá? E é em integral que tu vai conseguir determinar o valor dessas áreas. Áreas estranhas, que você não estava acostumado a fazer. E a gente vai apresentar para você exatamente como é que faz essas contas. Por incrível que pareça, é muito simples. É mais simples, por exemplo, que você calcular a área de um triângulo equilátero. Você vai perceber, tá? É bem mais simples, tá? Só que são ferramentas novas. Você pode também pensar em coisas bem mais bonitas. Imagina que você tem o gráfico de uma função. Tá? E você gosta muito desse gráfico. E você vai ser um engenheiro projetista. Tá? Você gosta tanto desse gráfico que, em uma certa oportunidade, um certo empresário te chama. Vem cá. Eu preciso que você projete para mim um reservatório. Tá? Um reservatório com esse gráfico que você gosta. Aí você diz assim, o que é esse gráfico aqui? Aí ele diz, sim, esse gráfico. Então, projeta um reservatório para mim com esse gráfico. Bem, se você pegar esse gráfico, você pode pensar o seguinte, e se eu pegar o gráfico e rotacionar em torno desse eixo? Fizer um processo de rotação. Tá? Então, você concorda que esse gráfico vai aparecer aqui embaixo? Certo? Então, deixa eu ver se eu consigo desenhar melhor. Aparecer aqui embaixo. Quando você rotaciona, vai surgir um negócio assim. Vai surgir um objeto assim. Aí, esse empresário pergunta para você, tá, agora que você projetou esse objeto, eu te pergunto, qual é a área desse objeto? A área lateral. Aí ele vai perguntar mais ainda, bem, eu pedi para você projetar um reservatório. Nesse reservatório, eu quero colocar líquido lá dentro. Algum líquido, tá? Seja água, combustível, não sei, algum líquido. Eu te pergunto, quantos litros cabem aí dentro? Então, serão perguntas que vocês terão que responder. Qual é a capacidade desse reservatório? Qual é a área desse reservatório? Porque, afinal de contas, esse empresário ele pode estar interessado em fazer assim, eu quero fazer um processo de grafitagem nesse reservatório. Mas, para grafitar isso aí, eu preciso saber quanto de tinta vai ser gasto para pintar, né, o reservatório. Eu só vou saber a quantidade de tinta se eu sei a área do reservatório. Ou você vai chamar um pintor assim, amador que quero pintar esse auditório aqui. Aí você chama o pintor vai olhar assim, ó, 4 galões dá para resolver esse negócio. Aí você chama um outro pintor. O outro pintor chega, não, meu chefe, 7 galões aqui é suficiente. Aí você chama um outro pintor, aí diz assim, se você me der 3 galões, a gente resolve isso. Ah, peraí, essas coisas não estão alinhadas. Teve um que disse que dá 4, o outro 3, o outro 7. Não existe uma quantidade certa. O certo é que o cara que cobrou para você 3 galões, quando você chegar no outro dia que ele deveria ter terminado o serviço, você chega e ele está, por exemplo, na metade do serviço e diz assim, meu chefe, olha, essa tinta não é boa não, viu? Não está rendendo o suficiente, vai ter que comprar mais 3.
Aí você diz, poxa, mas você disse que era 3. Dobrou a quantidade. Entendeu? E aquele outro que te disse que era 7 galões, você chega lá, o serviço está terminado. Aí diz, está terminado aí, chefe. Já? Olha, e como eu sou um excelente pintor, eu consegui economizar para você. Sobrou ali 1,5 galão. Você fica pensando, peraí, sobrou 1,5 galão? Mas o que eu vou fazer com essa tinta? Porque não dá para eu devolver na loja mais. Você percebeu que sempre tem um prejuízo ou um custo a mais? Vocês serão engenheiros. Vocês vão precisar projetar as coisas de forma precisa. Tá? Na hora que vocês projetarem, vocês já têm que dizer exatamente a quantidade que vai ser gasta. A quantidade é essa, não é para sobrar e nem é para faltar. O que sobra, você tem que projetar aquilo que vai se perdendo ao longo do caminho. Então, vai ter uma certa porcentagem que você vai pensar lá. Vamos supor, 8% de perca ao longo do processo. Tu tens que projetar isso. Tu não pode projetar algo que vai sobrar grandes quantidades. Imagina que você está construindo um prédio, sobrou o quê? Sobrou mais 3 caminhões de concreto que está chegando aí ainda. Como assim está chegando 3 caminhões de concreto? É porque eu pensei que precisava de mais 3. E agora, tu vai fazer o quê com esse concreto? Ok? Então, vocês precisam ser precisos nas informações de vocês. Tá? E é isso que a gente exige de vocês aqui. Então, um reservatório desse tipo, temos. Temos, se você... Projeta lá, por favor. Se você passa pela perimetral, você vai ver, logo após a UFRA, tem um reservatório de água. Lá, nesse formato. Tá? Você acha que o cara que projetou não sabe quantos litros cabem aí? Claro que sabe. Ele sabe quantos litros cabem, ele sabe qual é a área lateral desse objeto todo. O que ele projetou, ele sabe o que ele está fazendo. Tá bom? Então é isso que a gente espera de vocês. Que vocês saibam o que vocês estão fazendo. Tá bom? Muito bem. Então, para vocês saberem o que vocês estão fazendo, vocês precisam saber primeiro cálculo. Tá? Então vamos lá. Então, primeiro, tudo que nós vamos trabalhar aqui é em cima de um objeto matemático. Esse objeto se chama de função. Tá? Então, nós queremos trabalhar com as funções. Uma função, basicamente, vai ser o seguinte. Vai ser uma relação que ela vai pegar um certo conjunto e vai levar em um outro conjunto. Tá bom? Pode projetar aqui, por favor? Esses dois conjuntos, eles são subconjuntos dos números reais. Tá? A e B são subconjuntos de R. Eu não estou interessado aqui em funções complexas. Ok? Então, tudo que estiver fugindo dos números reais não nos interessa. Nós trabalhamos aqui só com funções reais. Eles pegam variáveis reais e levam em valores reais. Essas serão as funções que a gente vai trabalhar. Não está nada fora disso. Qualquer coisa que foge disso é o que a gente vai olhar para o domínio da função. Tá bom? Então, essas são as funções. Que funções que a gente vai trabalhar? Antes de eu listar as funções aqui, a gente precisa primeiro dar um nome a algumas coisas. Existe esse conjunto de partida e existe esse conjunto de chegada. Esse conjunto de partida, quem você acha que é? Esse é o domínio. Tá? O domínio são todos os valores que eu posso utilizar na função e que a conta faça sentido. Tá? Por exemplo, imagina essa função. f de x igual a 1 sobre x. Qual o único valor de x que eu não posso usar aqui? 0. Então, qual é o domínio dessa função? Todos os reais menos o 0. Agora, imagina que a minha função fosse isso aqui. F de x igual a raiz de x. Essa é uma função. Quais valores de x eu não posso utilizar? Quais? Os negativos. Posso usar 0? Posso. Então, quem é o domínio dessa função? Todos os reais não negativos. Ou seja, eu posso usar o 0 e eu posso usar todos os positivos. É essa habilidade que nós queremos de imediato de vocês. Vocês olharem para as funções
e conseguir determinar qual é o domínio delas. Nem sempre a gente vai dizer qual é. Isso vocês têm que dizer. Tá? Então, o conjunto de partida a gente chama de domínio da função. E o conjunto de chegada chamamos de quê? Contradomínio. Tá? O conjunto de chegada é o contradomínio. Em termos de diagrama, que vocês gostam de fazer essas coisinhas, se você for olhar nos livros, geralmente está assim, ele coloca um diagramazinho aqui, um diagramazinho aqui, coloca uma seta aqui, né, e coloca um F. Tá? Aí ele vai pegar os elementos daqui e vai levar nos elementos daqui que a gente vai chamar de F de X. Só que pode ser que alguns números lá não sejam alcançados. Suponha que ele só alcança uma região desse tipo aqui. Essa região aqui de fora não foi alcançada. Tá? Essa região toda que foi alcançada nós chamamos de quê? Essa região aqui a gente chama de quê? Imagem. O todo a gente vai chamar de contradomínio. Então, o todo nós chamamos de contradomínio. E essa região aqui de dentro a gente vai chamar de imagem. Tudo bem? Pode ser que o conjunto imagem seja exatamente igual ao conjunto contradomínio. Quando isso acontecer, o que a gente chama sobre a função? A função vai ter um nome. Que nome vai ser esse? Todo mundo no contradomínio é alcançado. Eu vou pegar um exemplo bem simples. F de x igual a x, que é a função identidade. Então, ele vai pegar o 0, levar no 0. Pega o 1, leva no 1. O 2, leva no 2. Ou seja, ele pega todos os números reais aqui e leva exatamente nos mesmos números reais do outro lado. Então, quer dizer que o contradomínio ele é idêntico à imagem. Então, essa função é o quê? Sobrejetora. Esse é um termo que a gente vai usar. Tá? Então, esse tipo de função, quando acontecer essa igualdade aqui, a gente vai chamar essa função de sobrejetora. Tá bom? Ficou claro? Tá? Essa vai ser a função sobrejetora. Então, vamos pensar nas funções agora que nós queremos trabalhar. Então, olha lá. A representação que eu disse para vocês, o conjunto de partida é chamado de domínio, o conjunto de chegada é chamado de contradomínio, e onde se chega se chama de imagem. Então, as funções podem ser representadas de várias formas. Pode, por exemplo, ser representada através de uma tabela. Tá aí essa tabela, onde ela pega o 2 e leva naquele valor, pega o 3 e leva naquele valor. Aí pode estar uma representação de uma função. Vamos pensar agora no gráfico. O que é que nós queremos sobre o gráfico? Gráfico de uma função. O gráfico é aquele conjunto. Tá? Então, o gráfico de uma certa função f, ele é o conjunto dos pares ordenados, tal que esses pares ordenados eles têm que pertencer ao produto cartesiano de A com B, tal que o x está no A e o f de x está no f de B. Tá? Observa aqui. Ó. Isso é o que a gente chama de gráfico. Tá? O que é o gráfico? São os pares ordenados, de forma que na primeira entrada você vai colocar os elementos do domínio e na segunda entrada você coloca os elementos da imagem. Tá? Nota, o gráfico sempre são pontos de pares ordenados. Tá? Sempre. Ele está dentro de um produto cartesiano. Tá? Um produto cartesiano A com B. Vamos pegar uma função bem simples. F de x igual a 3x menos 4. Tá? Te pergunto, quem é f de 0? Se a função for isso, quanto dá f de 0?
Isso significa que o zero, o valor de x é zero. 3 vezes 0 dá 0, com menos 4 vai dar menos 4. Então, quer dizer que o zero vai no menos 4. Vamos supor que o menos 4 está aqui embaixo. Então, esse é o ponto. Tá? O zero está sendo levado no menos 4. Se fosse f de 1, substitui aqui. 3 vezes 1 dá 3. 3 menos 4 dá menos 1. Então, o 1 está sendo levado no menos 1. Se esse é o 4, esse aqui é o 2, esse aqui é menos 1. Então, é esse ponto aqui. Ó. Então, agora é o ponto 1 menos 1. Agora, se eu quisesse calcular f de 2, então vai ser 3 vezes 2, menos 4. 3 vezes 2 é 6, menos 4 dá 2. Se esse é menos 2, então 2 mais ou menos aqui. Então, esse é o 2. Marco, esse é o ponto. Então, eu estou vendo que o 2 está sendo levado no 2. Então, nota que o gráfico vai ser formado por esses pontos. A gente já sabe que isso aqui é uma função afim, que passa pelo menos 4 e que é crescente. Tá? Então, o gráfico de uma função afim, nós já sabemos que é uma reta. Tá? Ok? Isso é uma função afim que você estuda lá no primeiro ano do ensino médio. Tá? Então, essa aqui é a cara do gráfico de uma função. Agora, vamos pensar em funções. Que funções eu preciso que vocês saibam? Projeta lá, por favor. Projeta lá o slide. Já. Primeira função. F de x igual a 2. Isso é 2 para todo x real. Tá? Vamos pensar no gráfico dessa função. Essa função aqui, olha. Projeta aqui, por favor. Então, essa função, para qualquer valor de x, o resultado sempre é 2. Que tipo de função é essa? Função constante. Tá? Então, como é o gráfico de uma função constante? Vai. Como é o gráfico de uma função constante? Sem medo. É uma reta. Como é essa reta? Horizontal. Horizontal onde? Vai, vocês falam retalho. Bora. Diga. É uma reta? Assim, mais. Vai. Então parece que quando a gente pergunta assim no interior, onde é que ele mora? Ali, ó. Lá, depois da árvore ali. Corta o eixo Y em um ponto. Que ponto? Quem está falando? Eu não sei quem falou. Que ponto? No 2. Ótimo. É isso que eu quero. Então, ó. Então, você tem aqui o plano cartesiano. Tá? Essa aqui é uma função constante. Qualquer valor de x, a resposta sempre é 2. Então, você marca onde seria o seu 2. E a função tem esse gráfico. Esse é o gráfico dessa função. É uma reta paralela ao eixo y. Ficou claro? Tá? Essa é a função constante. Todo mundo sabia? Todo mundo sabia. Sério? Todo mundo sabia? Tá. Bom, exemplo 2. Projeta lá. Ah, poxa, mas também aloprei. Eu vou pular para 3, tá? Depois você volta na 2. 3. G, ela é o seguinte, ela é de menos 1 em R, dado da seguinte forma. Para cada x que eu tenho aqui, eu vou num g de x, e esse g de x é x quadrado. Tá? Agora sim. Olha aqui. Olha, a terceira função é o seguinte, é uma função g. Lembra que foi que eu falei para vocês sobre função?
Sempre tem um conjunto de partida e tem um conjunto de chegada. Eu preciso chegar necessariamente em todo o conjunto? Não precisa necessariamente ser em todo o conjunto. Tá? Porque pode ser que tenha partes que não sejam alcançadas. Certo? Se chegar em todo, ela vai ser chamada de sobrejetora. Mas nem toda função é sobrejetora. Tudo bem? Tá? Mas eu sei que eu tenho um conjunto de partida. Esse conjunto de partida é o que a gente chama de domínio. Tá? Então, olha, essa função aqui, o conjunto de partida é isso aqui. Alguém sabe o que isso aqui significa? O que é isso? Isso é um intervalo. Tá? Se você olha para a reta toda é a reta real. E quer dizer que eu não posso pegar a reta toda, eu tenho que pegar só um intervalo dessa reta. Que intervalo é esse? O que significa isso aqui? Diga. Do menos 1 até o 2. O menos 1 eu posso pegar? O menos 1. Posso pegar? Por que você está dizendo que não? Não, tu pergunta para a colega que ela discorda de você. Ela fala que não. Ela queria saber por que não. Porque está aberto. Mas quando é que eu sei que está aberto? Porque está usando um símbolo que é um parêntese. Tá bom? Então, sempre que eu utilizar em intervalos, se eu colocar um parêntese, significa que é aberto. O que significa ser aberto? Que o cara que eu coloco aqui não serve. Serve todos depois dele. Deu para entender? Então, depois dele serve, mas ele não. Tá? Mas depois dele até onde? Eu só posso ir até o 2. Eu te pergunto, eu posso usar o 2? Posso ou não? Posso. Por quê? Porque eu coloquei um colchete aqui. Tá? Eu não coloquei colchete porque eu acho bonitinho. Mas sim porque o colchete significa que isso aqui é fechado. Deu para entender? Então, o 2 eu posso usar, mas o menos 1 eu não posso. Tá? Então, vamos tentar descobrir agora como é o gráfico, então, dessa função. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o 2. O 2, a função faz o que com o 2? Ela pega o x e eleva o x ao quadrado. Então, ela vai pegar o 2 e elevar ao quadrado, que vai dar quanto? Vai dar 4. Então, eu vou colocar aqui o 2. O 2 está sendo elevado lá no 4. Vou marcar o 4 aqui em cima. Tá aí, o 2 elevado no 4. Tá? Agora, eu vou marcar aqui o menos 2, só para a gente pensar um negócio aqui. Se eu pegasse o menos 2, suponha que eu pudesse pegar o menos 2, tá? Se eu pegasse o menos 2, substituir aqui, menos 2 ao quadrado também dá 4, certo? Então, eu vou projetar lá para cima, menos 2, supondo que eu pudesse pegar ele. Tá? O gráfico disso, como é o gráfico do x quadrado? É uma parábola. Vai, me explica como é essa parábola. Concavidade para cima. Onde que passa no eixo y? Passa no 0. Beleza, obrigado. Então, é uma parábola de concavidade para cima que passa pelo 0. Então, vou marcar aqui, ó. Ela passa aqui pelo 0 e ela sobe aqui, faz isso. Tá? Então, esse que é o gráfico. Tá bom? Esse é o gráfico do x ao quadrado. Tá? É o gráfico do x ao quadrado. Será se esse é o gráfico da função g? Será se é o gráfico da função g? Eu fiz o gráfico do x ao quadrado. Mas a g, ela é x ao quadrado onde? Ela é x ao quadrado de menos 1 até 2. Como é a g depois do 2?
Como é? Não tem G depois do 2. A G termina no 2. Tudo bem? Como é a G antes do menos 1? Não tem G antes do menos 1. Ela termina no menos 1. Tudo bem? Então eu vou marcar aqui o que seria menos 1. Meu desenho não está legal aqui, tá? Isso aqui é 4, aqui 2. Ah, não, até que está mais ou menos legal. Então, menos 1. Vou calcular o que seria G de menos 1. Se eu pudesse calcular G de menos 1, vamos lá. O menos 1 faz parte do domínio da G? Faz parte? Não, porque está aberto. Tudo bem? Então, não faz parte. Então, eu vou fazer a conta aqui. Ó. Se eu pudesse, eu não posso. Tá? É se eu pudesse. Se eu pudesse, pegava o menos 1 e substituía bem aqui. Menos 1 ao quadrado dá 1. Então, se eu pudesse, isso aqui daria 1. Mas eu não posso. Se eu não posso, significa que aqui tem que ser bola aberta. Tudo bem? Não faz parte do domínio. Tá? Agora, eu te pergunto. Essa parte daqui para cá faz parte do gráfico da função g? Daqui para cá, não é antes do menos 1? Mas a g está definida antes do menos 1? Não. Se não está definida antes do menos 1, não tem gráfico para cá. Isso aqui não existe. Ok? O gráfico tem que começar no menos 1 e ele vai terminar onde? No 2. No 2 aqui, vai ser pintado mesmo. Bola fechada. Por que vai ser bola fechada? Porque aqui está um colchete. Ficou claro isso? Então, o gráfico da função g é só isso. Ó. É esse pedaço da parábola. Não continua e nem continua. Começa aqui, termina aqui. É só isso. Tá? Muito bem. Agora, vamos tentar enxergar o domínio e a imagem da função g olhando para o gráfico. Tá? Para o gráfico, como a gente está em função de R em R e é uma função bem elementar, a forma de enxergar bem o domínio e a imagem é só fazer projeções. Tá? É só projetar o gráfico para baixo. Se você projeta o gráfico para baixo, então você concorda que essa bola aberta vai dar uma bola aberta bem aqui? Certo? E essa bola fechada vai dar uma bola fechada bem aqui? Tá? E quando eu projetar isso aqui, você concorda que esse trecho da bola aberta até a bola fechada, se eu tivesse uma fonte de luz aqui em cima, seria todo sombreado essa região? Concorda? Tá? Então, essa região aqui, ó, essa região toda é o domínio. Tá bom? É o domínio da função. Sai de menos 1 até 2. Olha o que foi que eu fiz? Eu projetei para baixo. Eu projetei para o eixo x. Tá? Agora eu quero saber como é a imagem dessa função. A projeção que eu uso agora é a projeção para o eixo y. Eu vou supor que tenha uma fonte de luz aqui, que ela é perpendicular ao eixo y. Tá? Então, quando tu fizeres essa projeção, essa bola fechada vai ser projetada numa bola fechada aqui. Tá? Aí tu já deve estar pensando, mas tem uma bola aberta bem aqui. Essa bola aberta vai ser projetada numa bola aberta aqui. Mas pensa comigo. Isso aqui não está fechado? Esse cara não está fechado?
esse fechado vai pintar bem aqui. Por mais que esteja aberto desse lado. Deu para entender? Então, quando eu tiver a projeção disso aqui lá, vai pintar toda essa região aqui. Ó. De 0 até 4. Então, a imagem dessa função é de 0 fechado até 4 fechado. Tá? O conjunto domínio é do 0 aberto até 2 fechado. Então, olha o que a função g está fazendo. A função g, ela está saindo de menos 1, 2. Ela sai de um conjunto que é aberto à esquerda, fechado à direita, e está levando do conjunto 0, 4. Ela leva para um conjunto 0, fechado, 4 fechado. Olha que é uma função que ela pega um conjunto que não é fechado e leva em um conjunto que é fechado. Percebe? Tá? Uma coisa bonitinha, né? Bonitinha mesmo. Então, esse aqui é o que a gente chama de domínio e essa aqui é o meu conjunto imagem. Tá? Nota que quando eu escrevi aqui, quando eu escrevi isso assim, esse cara aqui é o contradomínio. Aqui dentro está a imagem. Quem é a imagem? Essa aqui. Tá? Se eu escrever a função g dessa forma, todos os números reais são alcançados? Todos os números reais são alcançados? A resposta é não, porque o gráfico vai até o 4. Eu não pego mais ninguém para cima. Então, escrevendo dessa forma, a função g não é sobrejetora. Tá? Mas se eu escrever desta forma, todo mundo está sendo alcançado. Então, dessa forma, a função g seria sobrejetora. Então, uma função, ela pode ser sim sobrejetora, dependendo da forma como você escreveu o domínio e a imagem dela. Tá? Quem você vai colocar lá no contradomínio pode determinar se a sua função é sobrejetora ou não. Se eu fizer simplesmente, eu quero contradomínio idêntico à imagem. Então pronto, você vai ganhar a sobrejetividade. Tá? Isso é uma das estratégias que a gente vai fazer lá na frente. Tá bom? Muito bem. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Tá? Vamos continuar. Vamos pegar agora o exemplo 4. O exemplo 4, eu tenho essa função m, que ela faz o seguinte. Essa função m ela é o máximo entre x e 1 sobre x. Essa é a função m. É algo que vocês não estão muito acostumados a trabalhar. Tá? Esse tipo de função. Esse tipo de função é o seguinte. Ela te dá duas funções, te dá duas sentenças. Você olha para as duas sentenças e você tem que pensar assim. Quando eu estiver comparando, qual delas é a maior? Quando você souber quem é a maior, então você pega essa. Sempre eu vou pegar quem é a maior. Tá? Então, qual é a estratégia para você descobrir como esboçar o gráfico de uma função desse tipo? Você simplesmente faz o seguinte. Pega só essa e desenha o gráfico. Depois tu pega só essa e desenha o gráfico. Tá? Então vamos lá. Essa aqui. Como é o gráfico da função identidade? Que é essa função bem aqui, função identidade. Como é o gráfico dela? Quem lembra? Vai? Gráfico da identidade. Todo mundo tem que saber. Fala. Bora, não sejam tímidos, vocês precisam falar. É uma reta, amém. O que mais? Vai! O cara falou difícil agora. É a bissetriz dos quadrantes ímpares. Pronto. Quadrante primeiro, segundo, terceiro. A bissetriz desse, a bissetriz desse. Pronto. Bastava ele dizer, passa ali pela origem, uma reta ali. Então pronto, olha.
Está aqui, ó. Esse é o gráfico da função identidade. Tá bom? Deixa aí ele. A gente está fazendo nosso rascunho para responder nosso problema. Como é o gráfico do 1 sobre x? Esse eu não vou exigir que vocês saibam. Mas alguém sabe? 1 sobre x. Alguém sabe como é o gráfico? Como é que é? Diz. Como? Isso para a parte negativa. Tá, e para a parte positiva? É um reflexo. Tá. É assim, ó. Então, o gráfico da 1 sobre x é isso. Tá? É essa curvazinha que faz isso aqui e faz isso aqui. Tá bom? Pronto. Já sei os dois gráficos. Agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou atrás do que o problema pede para mim. O problema diz assim, ó. Escolhe o máximo. Tá? Escolhe o máximo das duas. Vamos lá. Esse ponto bem aqui. E esse ponto bem aqui. As duas não são iguais? Sim ou não? Então não importa, você pode escolher qualquer uma das duas. Tudo bem? Já que são iguais. Tá? Mas você concorda que, se não for esse ponto, as duas são diferentes? Se não for nem esse, as duas ficam diferentes, não ficam? Então, ótimo. Então, eu vou olhar sempre depois e antes desses pontos. Tá? Vou olhar para esse ponto aqui. Esse ponto. Do lado direito dele. A propósito, alguém sabe que ponto é esse? Quando é que x é igual a 1 sobre x? Como eu resolvo isso? Como eu resolvo essa equação aqui? Bora, pequeno, resolve. Diga. Pega o x, passa para lá. X vezes x vai dar? X ao quadrado. Isso está dando 1. Quem é o valor de x que é elevado ao quadrado dá 1? 1. É só um 1 que eu elevo ao quadrado que dá 1? Olha a blasfêmia. Menos 1. Então, o x igual 1 positivo ou 1 negativo. Qualquer um dos dois, quando eu elevar ao quadrado, vai dar 1. Certo? Então, esse cara aqui é 1 e esse cara aqui é o menos 1. Tá bom? Vamos pensar agora. Olha, do 1 para lá. Qual é o gráfico que está por cima? É o do x ou do 1 sobre x? Do x. Então, do 1 para cá, o máximo é esse cara aqui. Ó. Ficou claro? Então, eu vou apagar esse aqui. Ó. Não me interessa esse. Porque o que eu quero é o máximo. E o máximo é esse aqui. Tudo bem? Do 1 até antes do 0. Eu não quero 0 por enquanto. Do 1 até antes do 0. Quem está por cima? É o gráfico da identidade ou o gráfico do 1 sobre x? O gráfico do 1 sobre x. Como eu quero o máximo, então eu vou apagar da identidade. Eu só quero esse cara. Ficou claro isso? Tá? No 0 eu não quero saber ainda. Vou pular o 0. Agora, do 0, mas sem pegar o 0, do 0 até o menos 1. Nessa faixa aqui. Quem está por cima? O gráfico da identidade ou o gráfico do 1 sobre x? Da identidade. Então, eu apago 1 sobre x. Tudo bem? Do menos 1 para lá, quem está por cima? É a identidade ou 1 sobre x?
1 sobre x. Então, eu apago a identidade. Então, olha como é o gráfico dessa função. O gráfico dela é esse trecho. Quando chega bem aqui, eu pego o que seria a identidade. Não vou marcar o 0 ainda, tá? Depois do 0 até 1, eu pego esse aqui que vem lá de cima. E quando chegar no 1, eu deixo de pegar esse e agora pego a identidade. Esse é o gráfico da função. Ficou bonitinho? É ou não é bonitinho? Gente, vocês têm que achar que é bonitinho. É bonitinho. Agora, a pergunta é, e o 0? Quem é o máximo de x e 1 sobre x quando x é 0? O que você tem que responder? O que tem que responder? Não existe. Não está definida essa função no 0, porque não existe divisão por 0. Ok? Então, não tem gráfico aqui no 0. Vai ficar uma bola aberta lá no 0. Tudo bem? Então, o domínio dessa função é todos os reais menos o 0. E o gráfico dela vai ser isso aqui, ó. Faz isso, sobe, depois ela vem lá de cima e sobe. Ok? Observa. Essa função ela começa primeiro decrescendo, 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 alcança um ponto de mínimo. Ela cresce, 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 até chegar muito perto do 0, mas ela não chega no 0 porque o 0 não faz parte. Depois ela dá um salto, ela vem lá de mais infinito, decrescendo, 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 até chegar no 1. Quando chega no 1, ela alcança um ponto de mínimo e começa a crescer. Esse é o comportamento dessa função. Tá? Ficou claro? Tá? Então pronto, já começamos a brincar um pouquinho com as funções. E essa função vai ficar de exercício para vocês. Módulo de x. Projeta lá, por favor, deixa eu só anotar aqui. Então, módulo do módulo de x menos 1. Pensem, como é o gráfico dessa função. Vocês trazem esse na próxima aula que a gente vai dar o visto. Vamos lá, então o domínio, projeta lá, por favor. Então, olha, o domínio a gente já sabe que é essa projeção no eixo x, a imagem essa projeção no eixo y. Quanto tempo eu tenho, por favor? Só me diz. Três, tá. Então, a partir de agora, o que é que tu tens que fazer? Sempre que você olhar um desenho em algum plano cartesiano e alguém pergunta para você, é gráfico de função? O que você tem que fazer? Você tem que fazer o que nós chamamos de teste da reta vertical. Tá? Você tem que riscar esse gráfico. Tá? E procurar. Tem algum momento que você passou retas verticais e ele tocou mais de uma vez no gráfico? Se isso acontecer, então isso não é gráfico de função. Tá? Então projeta lá, por favor. Olha só. Esse gráfico aqui do lado esquerdo, ele é o gráfico de uma função. Porque pelo teste da reta vertical, só vai tocar uma vez sempre. Já esse lado aqui, que é uma elipse, não é o gráfico de uma função. Porque as retas verticais sempre tocam duas vezes, com exceção das duas extremidades. Tá? Então, deixou de ser gráfico de função. Ela é uma curva. Tá? E aí, funções bonitas. Tá? Funções bonitas são esse tipo de funções que a gente gosta. Primeira função. Eu tenho aí um seno, que tu conheces. Tenho um x ao cubo, também conheces. Eu tenho uma exponencial, que você também conhece. E no denominador eu tenho uma função quadrática, que você também conhece. O que é que a gente gosta de fazer? A gente mistura as funções e queremos determinar, por exemplo, qual é o domínio dessa função. Tá? Então, já que a gente tem 2 minutos só, vamos tentar fazer essa primeira. Seno de x menos a
aliás, mais x ao cubo menos 2 elevado a x dividido por x² menos 9. Olha aqui. Suponha que tem essa função na sua prova. Aí eu pergunto para você, qual é o domínio dessa função? O que você tem que fazer? Domínio é quais valores reais eu posso utilizar na função que não vai me dar problema nenhum. Vamos pensar. Seno. Qual é o domínio do seno? Eu posso calcular seno de qualquer número? Sim ou não? Posso. O seno está definido para todos os números reais. X ao cubo, eu posso pegar qualquer número real e levar ao cubo? Posso. Função exponencial? Também posso. Função quadrática, posso calcular de qualquer número real? Função quadrática, posso ou não posso? Posso. Então, se você olha separadamente cada uma das funções, você pode se enganar e dizer assim, a resposta é todos os números reais. O problema é que agora eu fiz uma composição com as funções. Agora eu tenho a função quadrática aqui na parte de baixo de uma divisão. Ela está no denominador. Se ela está no denominador, quais valores ela não pode assumir? 0. Então eu tenho aqui, qual é o meu domínio? São todos os reais, menos quem? Os caras que fazem com que isso aqui dê 0. Quando é que isso dá 0? No 3 e menos 3. Então pronto. Então o domínio da função f é x pertence aos reais, tal que esse x é diferente de mais e menos 3. Esse é o domínio dessa função. Tá bom? A gente quase sempre não vai te dizer qual é o domínio. Vai ser dever seu descobrir qual é o domínio. Tá bom? Acho que terminou o tempo? Terminou? Tá. Então, termina aqui nossa aula. Na próxima aula já é com o professor Lucival. O professor Manuel Lucival já continuou o conteúdo com vocês e vai continuar falando das funções elementares, função afim, função quadrática, exponencial, logarítmica. E ele fala tudo isso em poucos minutos, tá? E já dá continuidade ao conteúdo, tá bom? Prazer ter conhecido brevemente vocês. Até um próximo encontro. Tchau, tchau.